Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui, gente, para mais um episódio do Atipcast. Eu sou a Cibele Lopes, como vocês já sabem, eu sou mãe atípica e sou ativista da inclusão social de PCDs e neurodivergentes. E nós estamos aqui no Atipcast, gente, para bater aquele papo com mães atípicas. Sim, porque aqui a mãe atípica tem voz, sim, e todas as histórias de cada uma delas merece ser contada. E hoje, gente, eu tô com uma convidada muito especial. Eu estou aqui, gente, com a Andréia, Oi, gente. mãe atípica. Gente, a Andréia tem 28 anos. E ela é mãe de 3 crianças. Ela é mãe típica e atípica, né? Isso. E ela tem um filho que passou pela UTI neonatal, diagnóstico de paralisia cerebral e autismo. E ela transformou essa dor em talento e propósito. Seja bem-vinda, Andréia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Exatamente, gente. Eu já conheci a Andréia. Já faz um tempo, gente, que eu conheço pelo menos uns 15 anos. E a Andréia é uma pessoa maravilhosa. Muito E aí obrigada. a gente teve uma afinidade maior ainda, né? Quando Isso. no caminho da maternidade atípica, né? Isso. E aí, Andréia, para começar o nosso bate-papo aqui. Como que foi para você se tornar mãe tão jovem e viver numa UTI neonatal com seu filho recém-nascido? O que que acontece? Eu trabalhava, né, numa fábrica de cimento. E vida normal, vamos se dizer assim, né? Sim. E sempre trabalhei desde muito novinha. E quando eu descobri, também casei nova, casei com uns 18 anos. Nossa, bem novinha. Bem novinha. E quando eu descobri a gravidez, depois de 3 anos de casada, eu descobri a gravidez que estava grávida e era o Rubens, né? E a minha gravidez foi tranquila, não tive pressão alta, não tive nada nada normal, né? Uhum. Com 29 semanas, eu comecei a sentir contrações. Fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu já estava com a dilatação para o parto. E aí foi onde que eles fizeram o meu parto cesariana. E a gente não sabe, porque na gravidez, nas consultas, você não sabe, você não tem a informação de que pode nascer um bebê prematuro, você não Sim. tem uma informação de que o seu filho pode ir para UTI, você não tem essa informação. Sim. Pelo menos eu não tive essa informação. E foi o meu primeiro filho. E aí a médica me falou: olha, a gente vai te levar para mesa de cirurgia e provavelmente o seu filho vai para UTI. Eu nem sabia, gente, que significava UTI neonatal, porque eu não tinha conhecimento. Sim. E eu sei que ele veio um pouquinho pra me ver ele, tiramos uma foto e ele foi pra UTI neonatal. Até então eu pensava que eu vou ficar aqui 3 dias e ele vai ficar 3 dias e vai embora E tchau. comigo, né? Sim. Só que não é bem assim que acontece. E ele foi pra UTI e aí nós ficamos lá 48 dias. Nesse meio nós passamos muita coisa, né? Com 21 anos que eu tive ele. Então, assim, não tinha zero conhecimento, né, sobre o que era o UTI. Ele teve parada respiratória, ele teve vários probleminhas assim, de peso. Ele não amamentava, não amamentava ele, comia por sonda, mas vencemos a UTI. Eu falo pro meu marido hoje que a gente, quando tá passando, a gente não tem noção do que a gente consegue passar naquele lugar, né? E pra mim, hoje, com o diagnóstico que o Rubens tem de paralisia cerebral e autismo, a UTI foi, por mais que ele tenha tido uma parada respiratória de 30 minutos, a UTI foi fichinha, Sim. vamos se dizer assim. Nós seguramos nas mãos de Deus e confiamos, né, que só Ele pode fazer por nós o que nós não podemos fazer. Como é que foi a chegada desses diagnósticos? Então, o Rubens não recebeu o diagnóstico precoce, vamos se dizer assim. Rubens nasceu em 2017. Eu recebi o diagnóstico da paralisia cerebral em 2019. Sempre fazendo acompanhamento no posto, né? E eu sempre perguntava se ele não precisava fazer algum acompanhamento por ele ser prematuro, porque o Rubens foi um prematuro extremo, só que ele não tinha, ele já era grandinho, ele sempre foi um bebê Sim. grande, né? Ele nasceu com 1,490 kg Pra e 29 semanas, 49 centímetros. Então ele foi um enorme bebê pra grande. 29 semanas, Se exatamente. ele fosse um bebê a termo, ele ia ser imenso, né? Imenso, sim. Então, ela falou pra mim, mãezinha, se ele tivesse nascido com peso de prematuro, ele tinha nascido com menos de 1 quilo.
Então, quando nós saímos da maternidade, que foi uma maternidade particular, porque na época eu trabalhava e tinha o convênio, nós não tínhamos nada que, mãe, faça, vai em algum lugar e faça alguma coisa. Fui no posto acompanhando tudo, e nem a própria médica do posto me comunicou, me falou, me deu essa informação que ele precisava fazer alguma coisa, algum tratamento, Então, algum nem acompanhamento. estimulação precoce. Nem estimulação precoce. Meu Deus. Ele pôde fazer, porque nós não tínhamos essa informação. Então, eu percebi que o pezinho dele estava assim, com 1 aninho de idade. Eu já percebia que ele não era uma criança igual às outras crianças. Ele não engateou rápido, ele não sentava, ele não ficava em pé com o pezinho certinho. Então, eu percebi. E um primo do meu esposo faz um tratamento no Hospital Sara. Aí ele me falou, Andréa, faz uma consulta no Sara, vê o que pode ser. Quando foi em janeiro de 2019, eu consegui escrever ele no Sara. Fui na internet, pesquisei, eu sozinha, pesquisei, coloquei ele, fiz a ficha, coloquei. Quando foi em março, eles me chamaram. E ele foi para entrevista, né, que é uma consulta de entrevista. Ele foi e o médico falou, não, vamos receber, vamos fazer todos os exames. Fazendo os exames, no dia 26 de agosto de 2019, veio o primeiro diagnóstico. O seu filho tem paralisia cerebral. E ele já estava com 3 anos. Nossa. Ele ia fazer 3 anos, na verdade. Ele já ia fazer 3 anos. E assim, o meu mundo desabou. Por quê? Tá, paralisia cerebral. E aí? Ele não vai mais desenvolver? E o que é paralisia cerebral? E o que é? Ele não... Porque assim, quando a gente não vive, a gente não tem conhecimento do que seja. Sim. E ela falou pra mim que eu ia ter que fazer os acompanhamentos. Fui atrás dos acompanhamentos, do que era possível naquele momento. E aí foi quando eu te procurei pra te perguntar, né, Sibeli, isso. Você falou, Andréia, vai no Capzi, porque lá tem um acompanhamento pra você entender, pra você saber. E eu fui. Quando chegou lá, o Dr. Kleber, que nos atendeu, e aí fazendo o acompanhamento que era necessário. Isso já era 2021. Em 2021, eu recebi o diagnóstico de autismo. E meu mundo desabou. Desde que eu tive ele, eu não pude mais trabalhar, né? Porque a empresa, como era uma empresa privada, a empresa me alegou que ele ia precisar muito de mim e que não poderia mais trabalhar. Então, desde que eu tive ele, não trabalhei mais. E eu fiquei me perguntando, né? Meu Deus, e agora? Tive o diagnóstico de autismo e, pra te falar a verdade, eu não sofri no diagnóstico de autismo. Porque eu já estava sofrendo com o diagnóstico de paralisia cerebral. E pra mim, a paralisia cerebral ia ser o fim do meu filho, entendeu? Que ele não ia ter nenhuma possibilidade de vida. Sim. E aí, fomos pra escolinha, né? De crianças especiais. E depois disso, eles falaram, olha, mãe, o Rubens tem todo o mundo pela frente. Ele vai poder se desenvolver conforme a capacidade dele, ele vai se desenvolvendo. Beleza, conseguimos. Foi para uma escola regular. O primeiro ano da escola regular foi maravilhoso, né? Foi um ano ele aceitou bem, foi um ano de aceitação. Me lembro como se fosse hoje a professora David, amo ela. E a escola acolheu muito bem o Rubens. E aí, até hoje, nós não fazemos nenhum acompanhamento que ele necessita, né? Como a gente já conversou, hoje, todo o acompanhamento que o Rubens necessita fica R$20 mil por mês. E a nossa família não tem essa condições de pagar hoje R$20 mil por mês em um tratamento para ele. Mas nós estamos aí, né? Tentando buscar soluções. E vai dar certo. Sobre essa parte da estimulação precoce, eu acho importante falar para o pessoal que está assistindo o seguinte, gente, que toda criança que nasce prematura, quando que é prematuro? Gente, abaixo de 37 semanas gestacionais. Abaixo de 37 semanas gestacionais é considerado prematuro. Toda criança que nasce prematura precisa fazer estimulação precoce. Então, tem como fazer essa estimulação aonde? Tem como fazer pelo meio público? Tem escolas, geralmente funciona dentro das escolas especiais, mas tem lugares que não funciona dentro. Então, você tem que verificar na sua cidade onde é que funciona a estimulação precoce. E então, isso, Sibeli, é muito importante informar, porque
o próprio posto de saúde, ele tem a possibilidade, o conhecimento de te encaminhar para essa Exatamente. escola E precoce. precisa de um encaminhamento também. Então, assim, tem algumas famílias que não fazem pela escolinha, né? Mas fazem particular. Também tem como fazer. Mas eu diria para vocês que o da parte pública é maravilhoso, porque tem uma equipe, ó, são 4 anos, gente. Tem até uma espécie de formaturinha no final. Então, assim, é essencial que o prematuro faça estimulação precoce para que ele não venha ter atraso. Porque vai ter ali aquela idade cronológica e a corrigida. Isso. Então, a partir do momento que ele é estimulado, ajuda ele a ficar ali mais compatível com a idade dele cronológica. Então, é muito importante você procurar e saber dessa informação. Sim. Não é verdade? Sim. Eu não tive esse privilégio de ter essa informação, né? Mas hoje, por onde eu passo, eu dou a informação, porque é necessário. Sim, é muito importante, gente. A informação é tudo. Qual foi o impacto emocional e o impacto que teve na sua vida, né, na sua família, do diagnóstico de paralisia cerebral dele? Aí eu vivi o luto, né? Eu vivi o luto porque você não tá esperando por isso, você não é preparado para receber um diagnóstico desse. Porque, gente, eu pensava, meu Deus, o meu filho tem paralisia cerebral. E agora? Ele não vai falar? Ele não vai andar? Ele não vai crescer? Ele não vai crescer, desenvolver? Então eu ficava assim, sem entender. E realmente vivi um luto. Eu nunca escondi, né, de ninguém. Mas a gente fica com medo. Qual o medo que a gente tem? O medo do julgamento. E não é só da sociedade, né? Da nossa família também. A gente fica com muito medo. Porque a expectativa da família é: esse menino não vai andar, esse menino não vai falar. Por que esse menino é assim? Né? Por que ele tem as estereotipias, né? Por que ele fica gritando? Por que ele fica pulando? Então, muita gente não tem o conhecimento. E a gente fica com medo dos julgamentos, né? Sim, até por uma própria preservação ali da criança, né? Sim, e cria muita expectativa, né? Quando a criança tá andando, quando a criança tá falando, quando a criança tá... E como eu sou evangélica, a gente vai e leva pra igreja, né? Aí o que a criança atípica faz? Grita, pula, bate as mãos, né? Faz os movimentos repetitivos e foi um impacto. Foi um impacto, até porque eu nunca convivi com uma mãe atípica. Nunca convivi. Tanto que hoje as pessoas me perguntam: André, você posta tanto sobre mãe atípica, o que é uma mãe atípica? Porque tem muita gente que não tem esse conhecimento. Sim, e para mim foi um processo de luto muito grande. Eu sofri muito com o diagnóstico da paralisia cerebral. E eu falo pro meu esposo hoje, eu falo, a gente não sofreu tanto, não teve esse luto no autismo, porque a gente teve esse luto da paralisia cerebral. E assim, eu não tinha noção do que era autismo. E hoje eu vejo que o desenvolvimento do meu filho não é atrasado só por causa da paralisia cerebral. O autismo, ele colabora muito mais do que a paralisia cerebral. Então, gente, entenda, o autismo não é frescura. O autismo não é, meu Deus, tem tanto autista, agora tudo é autista, por que tem tanto autista, por que agora explodiu essa questão do autismo? Sempre teve autismo. Só que hoje a gente tem mais conhecimento, tem mais estrutura para saber, né, como é o autismo. E até a própria internet, né? A própria internet. A própria internet. É mais acessível as informações, né? E o que mudou em você, como mulher, depois disso tudo? Tudo. O que mudou, tudo. Porque eu sempre trabalhei. Sempre. Desde 9 anos de idade, eu procurava as minhas vizinhas, eu lavava as louças da minha vizinha para poder ganhar um dinheirinho. Era uma empreendedora. Eu cuidava dos filhos da minha vizinha para elas fazerem unha, para mim poder ter o meu dinheiro. Ajudava a minha mãe aí nas faxinas, que a minha mãe era faxineira. Então, ajudava a minha mãe. Então, eu sempre trabalhei. Tanto que quando eu entrei nessa empresa, eu tinha 14 anos. Com 17 anos, eu fui fichada. A minha chefe tomou todas as responsabilidades e me fichou com 17 anos. Eita. Então, mudou tudo, porque a minha vida sempre foi sair de casa, trabalhar, ganhar o meu dinheiro. E a partir deste momento, eu não pude mais sair de casa, eu não pude mais trabalhar. E eu pensava, agora eu vou ficar em casa e ponto final.
Só que vem as necessidades, né? Sim. Vem as necessidades. E quem tem uma criança autista, é igual o meu filho toma remédio, ele usa fralda, ele é cadeirante, ele tem uma necessidade de apoio, né? Todo momento. Então, aí o que acontece? Eu sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei de mexer, de fazer bolo, de fazer comida, sempre gostei. E eu tava pesquisando na internet, no Instagram, e vi uma confeiteira, ela é até de Planaltina, que iria dar um curso, né? Aí eu falei pro meu marido, eu acho que é uma oportunidade. Aí eu comecei a fazer pão de mel. Falei, eu vou fazer pão de mel. E minha sogra levava o pão de mel pro trabalho para vender. Começou aí. Fiz o curso, era 3 dias o curso. Fiz o curso e fui para a área da Mas você tinha confeitaria. quantos filhos até aí? 2. Dois. Só o Rubens. Só o Rubens. É, só tinha um, só o Rubens. Aí fiz o curso e continuei, né? Depois de 4 anos que eu tive o Rubens, né? Eu tive o Henri, o meu segundo filho. E aí o negócio começou a apertar mais, né? Aí eu falei, agora eu tenho que fazer mais alguma coisa. Aí comecei a mexer com doces, com bolo, e assim, vendia para as pessoas da minha igreja. Inclusive, gente, tem uma delícia bem aqui que eu não vou abrir ainda. Vou deixar vocês curiosos. Aí eu comecei a mexer com os doces e vendia muito pro pessoal da minha igreja. E todo mundo falava, nossa, é muito bom o seu bolo, o seu doce e tal. E foi daí que surgiu essa questão do empreendedorismo. E eu falei, agora é a oportunidade, levantar, sacudir a poeira, porque o diagnóstico não é o fim. Dói, dói. Tem o processo da dor, né? Tem gente que fica 1 ano, tem gente que fica 2, tem gente que fica Sim. 3. Tem o processo da dor, gente. Todo mundo vai passar por isso, que recebe um diagnóstico desse. Não tem uma super mulher e um super homem que vai passar por isso e não vai sentir a dor, porque vai. É tudo muito diferente. A sua casa, a adaptação da sua casa fica diferente, os lugares que você vai são diferentes, né? E até porque muita gente fala assim: você tem que levar ele para a igreja, você tem que levar ele. Mas não é assim. É totalmente diferente. O ambiente para ele é diferente, tudo é diferente. E é importante ressaltar, né, que as igrejas, na verdade, ainda estão, graças a Deus, que elas começaram a perceber que elas precisam se adaptar Sim, e passaram a entender que elas precisam realmente adaptar para ela receber esse público, né? sim. Porque se não faz a adaptação, como é que vai receber essas É pessoas? verdade, ele não recebe, né? É igual eu costumo falar, por exemplo, tem Libras. Não, mas para que eu vou colocar Libras aqui? Gente, você vai colocar Libras porque alguém pode precisar. Tá, mas não tem ninguém. Então, como é que alguém vai. Como é que a pessoa que precisa de Libras vai lá se ela sabe que nem tem? Eu não- Então, ela vai onde ela sabe que tem adaptação. Essa, pra mim, Sibeli, é a verdadeira inclusão. Eu entender que agora, no momento, né, eu não tenho ninguém com uma deficiência que precise de uma libra. Mas, se for o meu vizinho, o vizinho do lote da igreja, né? E aí passa lá e vê, aqui tem libra, eu vou conseguir entender, eu vou conseguir me sentir incluído. E aí a pessoa vai. Inclusive, gente, caiu a ficha aqui agora. Que a partir de hoje eu começo a fazer autodescrição em todos os episódios. Então, eu vou começar agora a autodescrição, tá? E eu explico em seguida. Eu sou uma morena clara de 1,68 m, com o cabelo escuro na altura do ombro. Eu estou usando uma blusa preta com símbolo do autismo. Tô com uma calça cor laranjada, digamos assim, escura, né? Com uma outra blusa preta. Uso óculos, né? Óculos de grau. E na minha parte de trás a cor é preta. E eu estou aqui, né? Enfim, não tem ninguém presente aqui nesse momento que necessite saber onde eu estou, mas é para nível de informação. Então, gente, para que eu faço a autodescrição? Ou para que é feita uma autodescrição? É para aquelas pessoas que têm, que não veem com os olhos, né? Que a maioria de nós vemos, elas imaginarem como é que a gente é. Entende? Para elas saberem, se situarem, porque elas vão ouvir todos esses áudios aqui, mas elas não sabem como é que eu estou vestida, como que eu sou. Então, eu faço a autodescrição para elas terem conhecimento disso, Sim. né? E é importante falar sobre isso. Importante, porque isso faz parte da inclusão. Hoje nós vivemos no momento, você tem a inclusão, mas você, nós, né? Você e eu,
que somos mães atípicas, nós temos que valer a inclusão. Sim. Não só no papel e nem em palavras, fazer a inclusão. Exatamente. Porque aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam inclusos, nós também podemos incluir os filhos de outras pessoas. Sim, com certeza. E como é que foi esse início aí que você começou? Você estava falando que começou a fazer o pão de mel, aí começou a vender. Como é que foi esse início aí que você começou a fazer bolos, né? Como é que foi? Conta essa parte. Então, aí eu fiz o curso, aí era aniversário do meu marido. Foi o meu primeiro bolo, foi aniversário do meu Eita. marido, né? Eu não tinha todos os materiais, então o bolo ficou meio assim, sabe, gente? Mas ficou muito gostoso. E aí a gente vai fazendo, né? E aprendendo as Sim. técnicas, né? Então, eu comecei, como eu falei, eu só tinha um filho, né? E depois a dificuldade foi aumentando. Inclusive, hoje eu tô lá enrolando o brigadeiro, aí um chega, mãe, me dá um. Aí a pequenininha de 1 ano fala, mãe, bola, quer bola? Que é o brigadeiro. E eu fui tentando da melhor forma. Já teve vezes durante o dia que eu não consegui produzir, mas aí eu produzia na madrugada. No Sim. horário que dava para mim produzir, para entregar o produto para o meu cliente da melhor forma, com muito amor, com muito carinho, com produtos de qualidade, que eu sempre pesei muito por isso, né? Inclusive, essa semana teve uma menina que fechou um casamento e tal, tananana. Quando foi ontem, ela me mandou mensagem falando, encontrei uma pessoa que faz muito mais em conta e tudo. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Eu prezo muito pela qualidade do serviço, sabe? De ter a certeza que o meu cliente tá levando uma coisa que ele vai Sim. voltar, não pelo preço, mas pela qualidade do Sim. serviço que eu tô entregando. E como mãe atípica, a gente quer isso, né? Sim. A gente quer com que um certeza. psicólogo, que um professor, que Exatamente. a pessoa que esteja ali atendendo o seu filho entregue o melhor para ele. Exatamente. Inclusive, esse ano eu fui surpreendida, muito surpreendida pela professora do meu filho. Eu nunca recebi uma lembrancinha de Dia das Mães igual eu recebi esse ano, sabe? O meu filho, ele tem muita dificuldade motora. Uhum. Mas ela conseguiu, ela fez um videozinho dele fazendo a florzinha com uma tinta, né, no papel, a mãozinha. Ela fez um QR Code, mandou atrás da florzinha desenhada para eu poder abrir e ver o vídeo dele que fazendo. lindo. Gente, Fica a dica, viu, professores? essa professora esse ano, ela ganhou meu coração e ela, quando eu vou nas reuniões, ela me mostra os vídeos dele e ela consegue se entregar, sabe? E não é fácil, gente, porque ela não tem ele só de autista. Na escola, ela tem também mais 3 autistas na sala. 3 ou 4 autistas Ainda na tem sala. outros alunos, né? E ainda tem outros alunos, que apesar de ser uma sala reduzida, né? São 15 alunos só, se eu não me engano. Acho que é só 15 alunos. Só não, né, gente? Porque 15 crianças, meu Deus, eu tenho 3. Tem dia lá em casa que eu falo, Jesus! Imagine uma professora com 15. E mesmo assim, eu vejo que ela entrega o melhor dela, sabe? Então, pra mim, empreender hoje é uma terapia. Eu tá ali mexendo com os meus doces, confeitando um bolo, sabe? Aquele momento, gente, eu sinto tanto amor naquilo que eu tô fazendo, que é um alívio, como se eu estivesse no meu mundo. Sabe? O autista não tem o mundo dele. Sim. A cozinha é o meu mundo. Então, aquilo ali me ajudou muito. E eu falo muito com as mães atípicas que eu conheci no Espaço do Bem. Eu falo pra elas, gente, vocês são muito guerreiras, porque empreender em meio a tudo isso não é fácil. Mas é realmente decisão. Você tem que decidir estar bem, né? Você tem que decidir levantar, sacudir a poeira e estar bem com você para você oferecer o melhor para o seu filho. Exatamente. É isso, sobre isso. É sobre isso. Mas tem como, não tem? Tem como. Tem como, não tem? Tem. E outra, você no começo não sabia que você descobriu que você gostava disso, né? Então, gente, tem alguma coisa, eu tenho certeza que se você Sim. de repente tá olhando aí e fala assim, mas eu não sei o que eu vou fazer. Tem alguma coisa que você gosta que dá pra fazer. Inclusive, né, nós temos aqui hoje também a mãezinha Dulce, que é desse colar lindo e maravilhoso. E desse aqui, gente. Ela é mãe empreendedora. E dessa blusa aqui também. E a blusa essa daí é da Dulce, né? Essa é da Dulce. Essa daqui é da Lu.
Então, são mães empreendedoras, Exatamente. né? Que nós conhecemos. Temos a Karine também, que vende colar de identificação, vende Isso. camisetas, a Lu vende bata, a Dulce vende joias, pulseiras, braceletes, Sim. brincos. Então, não assim, é porque essa foi a sua solução. Não, gente, tem várias Tem soluções. várias. Sabe, nós temos que se levantar e realmente se apegar com Deus e falar, Deus, eu sei que tem um propósito, Sim. né? Nossa vida tem um propósito. Com certeza. Então, o que o Senhor quer que eu faça? Eu acho muito lindo, né? O projeto que Deus te deu, né? Do Espaço do Bem. Que ali levantaram-se pessoas, né? As mães atípicas empreendedoras. Foi muito engraçado, gente. Porque a gente não se conhecia. Mas parece que hoje a gente se conhece há tantos anos. Exatamente. Né? Levantando mulheres ali para estar ali colaborando com o seu projeto. É um projeto muito lindo. Eu fiquei apaixonada por ele. Deus é bom, né? E obrigado por permitir que Deus te usasse, né? Para alcançar. E eu tenho certeza que ele vai fazer muito além, né? Só daquele espaço e daquele lugar. Amém. Então, nós temos que se levantar. Já pensou se você não tivesse se levantado? Você tem noção, assim, Cibele, hoje, do que aconteceu já na vida de várias pessoas através daquele projeto? Então, você sacudiu a poeira também, como mãe atípica, né? Sim. Se levantou e deu o seu melhor. E tá dando o seu melhor a cada dia. E hoje você tem a oportunidade de dar voz pra nós, né? Exatamente. Mães atípicas. Exatamente, gente. Ai, vou chorar. Vou chorar. E, Andréa, quando foi que você recebeu o primeiro sim nessa área aí do empreendedorismo que você entendeu assim, uau, vai dar certo e tá dando certo? E era a esperança que faltava para eu poder fazer isso mesmo. Então, é uma história muito engraçada, né? Esse rapaz, ele é um cliente meu que, assim, ele fala que ele é o meu cliente favorito, e é verdade. Amo os meus clientes, gente, mas esse cliente... Não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Amo os meus clientes, mas esse cliente, o nome dele é Wellington. Ele é o nosso líder de casais lá da igreja, né? Ele sempre acreditou no... Ele não gostava de bolos. Olha, gente, Olha ele só. não gostava de bolos. E ele começou, ele comprou. E, assim, ele sempre amou meu bolo. E a família dele, gente, é uma família bem grande, né? Aí, quando tinha festa da família, tem outra boleira lá na Fercal. Claro, eu sou da Fercal, gente. Falando nisso, peraí, que eu quero abrir aqui, gente. Peraí, só um minutinho. Ai, gente, que delícia. Aí ele pegou, e aí ele dizia assim pra mim, André, é uma discussão na minha família, porque eu tenho uma tia que gosta do bolo de outra pessoa. E a gente gosta do seu bolo. Aí uma vez a gente pede com você e outra vez a gente pede com outra pessoa por causa que essa minha tia gosta muito. E aí teve o aniversário dele, do Wellington. A igreja decidiu... Não, peraí. Gente, olha isso, gente. Realmente, gente. Olha. Não, peraí. Calma aí. Então, teve o aniversário dele surpresa. E aí a gente fez o bolo, né? Teve o aniversário dele surpresa na igreja, todo mundo se movimentou pra fazer aquela festa e tudo. E quem tava na festa? A tia dele. E aí, na hora de cortar o bolo, aí o esposo dela falou assim, quem é essa tal de Andréia que vocês sempre falam desse bolo, que esse bolo é muito bom e tal, e eu não conheço essa tal de Andréia. E foi bem na hora que eu fui buscar o meu pedaço de bolo. E aí ele me apresentou e ele falou assim pra mim, nossa, o seu bolo é o melhor bolo que eu comi. Aí veio, eu falei, tá dando certo, é isso, esse é o propósito, é isso que eu vou tirar pra mim, então eu vou seguir nesse ramo, nessa carreira, e aí me tornei uma confeiteira. Gente, e olha, uma delícia. Ela sabe que eu gosto. Uma delícia, e é de qualidade mesmo, gente, assim, delicioso. Meu Deus. E ela realmente tem talento, gente. Essa esperança aí, ó. Ele realmente tem um cliente queridinho, né? Não, é muito engraçado, porque a família dele não pode ver isso, viu, gente? Porque senão eles vão me bater. Ele pede 2 quilos de bolo, né? Aí, quando ele passa lá do serviço, aí ele manda mensagem assim pra mim. Andréia, eu não posso divulgar nos status, porque se o povo da minha família ver, eles vão ver que eu tô comendo bolo escondido. Eu morro de rir, gente. Mas nesse dia do aniversário dele foi o que, assim, marcou. Falou, não, agora... E tem quanto tempo isso? Tem uns 2 anos já. Tem uns 2 anos. Eu falei, não, agora é isso, porque eu já pensei em desistir várias vezes. Porque, minha gente, é muito bom, muito maravilhoso, mas as louças que fica,
Meu pai, quando você vai entregar pro cliente é lindo, quando você volta tem as louças te esperando. E nesse momento eu falei, é isso que eu quero pra minha vida e eu vou continuar. E, André, quais foram os maiores desafios como empreendedora atípica que você enfrentou e tem enfrentado até hoje? O maior desafio de uma empreendedora atípica é a questão de você precisar de que, gente? De dinheiro. Você precisa de dinheiro para você comprar um forno que custa 2.000 e lá vai pancada, um forno profissional. Você precisa de dinheiro para comprar uma batedeira boa. Você precisa de dinheiro para fazer várias coisas. E hoje em dia, o custo das coisas está muito alto, né? Então, hoje, esse desafio é. Meu filho precisa de terapia. Aí, o que que acontece, gente? Vamos lá. A gente enfrenta os desafios porque o meu filho precisa de fazer terapias, né? Pra se desenvolver, pra ter o seu momento e tudo. E aí você pensa assim, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Porque eu preciso dar um produto de qualidade para os meus clientes e preciso fazer com que o meu nome, a minha marca, né, se expande. E aí eu preciso sair para vender, eu preciso participar de eventos para poder vender, né? Senão as pessoas não vão conseguir. E aí com quem que eu deixo o Rubens? Né? São os desafios, né? São os desafios, eu preciso sair hoje mesmo. Hoje eu preciso estar aqui, né, pelo convite que eu recebi. É maravilhoso, claro. E a escola me ligou, mãe, o Rubens não tá bem, o Rubens tá em crise, o Rubens tá chorando, e agora? Só que eu tive a graça de Deus na minha vida de ter um esposo que é muito parceiro, sabe? Eu já vi histórias de esposo que abandona, né? Que Sim. não Tem uma taxa muito alta. muito alta e assim, ele até fala comigo assim, um dia ele tava na UPA, gente, e tinha uma mãezinha típica lá acabando com os homens, Eita. pais atípicos, e acabando falando pra ele. Ele aí, não merecia ouvir. aí ele falou, e aí ele disse que a mulher acabando, falando que os pais não cuidavam, nananana, e ele, mas eu não sou assim, mas ele falando só pra ele, eu falei, por que que você não falou? Eu sou pai atípico, eu não abandonei o meu filho. Então a gente também tem que dar voz a esses pais que estão ali, né, e ele pegou, saiu do serviço e tá lá em casa cuidando do Rubens, pegou o Rubens da escola e tá lá cuidando. Então, o maior desafio é esse suporte, né? Que a gente precisa ter. A gente precisa realmente decidir empreender, porque se você não tiver no seu coração convicção de que é isso que você quer, você não consegue, porque são muitas barreiras. Você não sabe o dia que o seu filho vai acordar bem. Exatamente. Você não sabe o dia que ele vai dar crise. Você não sabe o dia que ele vai querer ir para a escola ou o dia que ele não vai querer ir para a escola. Tem muitas mães atípicas hoje que são impedidas de fazer muita coisa por conta dessa questão, né? De não ter uma rede de apoio. Então, a maior dificuldade hoje, com certeza, é a financeira. Mas é lutar, né? É levantar e ir atrás. Sobre essa questão dos pais, é importante ressaltar que nos grupos que nós temos, né, Comunidade das Mães Atípicas do DF, gente, já teve pelo menos uns 5 pais que me procuraram no privado para falar que eram pais solo. E pais atípicos solo, que as mulheres, as mães deixaram. E existe também esse outro lado, então quero deixar aqui também essa referência, né? Que também existem os pais solos também. Sim. E não é só as mães, né? A gente sabe que é uma proporção maior. As mães que são deixadas. Andréia, o que você aprendeu com a dor que nenhuma faculdade, nenhuma vai te ensinar? Eu aprendi a ter empatia e amor pelo próximo. Amor independente de quem seja ou o que a pessoa fez. Sabe por quê? Porque uma criança especial, uma criança com deficiente, uma criança neurodivergente, agora eu não tô falando só da paralisia cerebral, ou do autismo, ou de qualquer diagnóstico que uma criança pode ter. Mas, gente, é um amor muito sincero e muito lindo. Dessa dor eu tirei que... porque sempre tem aquelas crianças mais agitadinhas. Eu sempre cuidei de criança na igreja. Então, sempre tem aquelas crianças mais agitadinhas. Sim. Tem aquelas crianças mais tranquilas. Tem as que falam mais, tem as que não falam nada.
Mas veio a dor da paralisia cerebral. Claro que eu senti o autismo, a gente sente, gente. Porque a gente não tem noção do que seja, o que vai acontecer e como vai ser. É igual eu brinco com as minhas amigas lá da igreja, eu falo que aí muita gente fala, eu mato um leão por dia. Aí eu falo, que bom, glória a Deus que você mata. Eu mato, corto, preparo e cozinho. Eu É falo desse verdade, jeito para minhas mas é amigas. isso mesmo. Porque não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Você se culpa. E ainda tem os filhos típicos, né? Ainda tem os outros que quer brincar. E que muitas vezes eles entendem errado. Assim, é o entendimento deles, né? A visão deles de criança. Mas eles acham que a gente tá dando preferência pros filhos atípicos. É verdade. O meu do meio, ele é muito inteligente. Ele é extremamente inteligente. E aí, só que ele é um amor. O Rubens pede água, ele vai lá e pega a garrafa do Rubens e dá água pro Rubens, sabe? E eu procuro, né, ter um momento com cada um. Quando os meninos estão na escola, porque a Marília ainda não estuda. E aí eu dou atenção mais pra Marília, eu dou um banho nela caprichado, hidrato o cabelo, que ela tem um cabelinho cacheado. Hidrato o cabelo dela, faço penteado, né? E ela gosta muito de sapato, calça 50 sapatos numa tarde. Então, eu faço vídeo dela, ensino ela a cantar. O Henrique, quando ele chega, o Rubens ainda não chegou. Então, ali, eu assisto um filme com ele, eu tento brincar com ele. Ele gosta muito de chocolate, fazer bolo, fazer receitinha, então... E acaba que é uma delícia brincar com eles assim, que eles gostam, né? Isso. Ir pra cozinha. E aí, o Rubens, o momento dele é você deitar e se cobrir com a coberta, que ele ama isso. Só que ele prefere a minha sogra do que eu. Ele prefere ficar mais deitado, mais quieto. Inclusive, na cozinha da minha sogra tem uma cama dele, porque ele deseja ficar lá olhando ela. O que ela tá fazendo, ele tá lá olhando, pra ele é o suficiente, ele tá olhando pra ela. Então, eu agradeço muito a Deus, sabe, Cibele? Porque eu tenho uma rede de apoio muito top. A minha mãe passou 4 anos no campo missionário, mas agora ela voltou. Ela é minha rede de apoio, né? Só que nesse momento que ela tava fora, eu tive a minha sogra, né? Minha sogra Madalena, como tem os meus cunhados que me ajudam também. Eu tenho 2 amigas também que são parceiras minhas, a Ju e a Dadá, que são assim... Sabe, aquelas parceiras assim que você sentiu aqui e quando você olha tá acontecendo, elas estão como posso dizer, estão ali prontas pra te atender, sabe? Então eu fui uma pessoa muito agraciada nessa parte, eu agradeço muito a Deus, porque as pessoas que estão à minha volta sempre foram muito solidárias com essa causa, sabe? Sempre estão ali 100%. Ah, isso é muito bom, gente. É muito bom ver isso. É verdade. Às vezes o Jackson não pode ir no mercado. Ele também não gosta muito, sabe, gente? Ir para o mercado fazer compra. E a Daiane sempre tá ali disposta. Ah, não, amiga, pode deixar que eu te levo. Faz um coraçãozinho pra amiga, hein? Ó. A Daiane e a Ju. E aí, às vezes ela fala, eu preciso fazer compra. A Ju, vamos. Aí a Daiane fala, vamos. Aí eu falo, bora, Ju, também. Aí vai nós 3 pro mercado. É o nosso passeio. Amo elas de coração. E assim, eu sempre tive muito apoio nessa parte, sabe? Eu lembro um dia que o Rubens estava na UTI, que ele não estava muito bem. E aí, eu moro na Fercal, e a UTI, e o hospital era no Sudoeste. E aí, eu liguei desesperada pra minha mãe. A minha mãe e o meu padrasto chegaram lá em tempo recorde, porque meu esposo estava de plantão, né? Nesse dia, eles chegaram lá em tempo recorde. Então, assim... São muitas coisas que a gente passa e a gente realmente necessita. E eu lembro que o meu padrasto me abraçou e eu chorei assim no colo dele, sabe? Muito, porque a gente precisa também, né, ter o nosso momento de desabafo. Sim. Mas eu tenho pessoas maravilhosas. Sim. Não, gente, esses dias mesmo eu tava, Andréia, tava num simpósio de prematuridade. E aí eu, sentada lá, eu fui perceber como que tem a ver a prematuridade com a questão das deficiências, com a questão do autismo, tem muito a ver. Uma coisa está muito ligada à outra, né? Então, eu quero até dizer aqui para vocês que no meu caso, eu tenho uma condição no colo do útero, que ele não sustenta peso, né? É incompetência istmo-cervical do colo uterino. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque no simpósio tinha lá o IC, né, que a gente fala, tinha lá descrito, porque geralmente não tinha, gente, porque na verdade não existia conscientização sobre isso. Então, assim, teve um grupo de mães, né, que
que principalmente a Aline, ela levantou essa bandeira aí e falou, não, a gente precisa conscientizar, chega de perder bebês, né? Eu também perdi alguns bebês. E então, ela levantou essa bandeira aí. Então, nós estamos atualmente levantando essa bandeira. Eu também estou levantando essa bandeira aqui. Inclusive, eu estou me candidatando aí para voluntária da ONG Prematuridade, né? Porque, como vocês sabem, eu tive 4 bebês que eu perdi, né? 2 muito prematuros com parto, né? Enfim. E tem os 3 que são 3 prematuros, né? Os 3 em vida. Então, assim, querendo ou não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Isso. Uma coisa tá ligada à outra. Então, assim, é importante, muito importante falar sobre isso. Sim. Ter a questão da conscientização, não só sobre a IEC, mas sobre a conscientização da prematuridade. Sim. Porque os próprios profissionais nos pré-natais, é importante estar falando com a mãe, com os pais sobre isso, que pode acontecer com qualquer mãe. E eu trabalhava numa empresa, né, Sibeli? E aí o povo falava assim, como é mãe de primeira viagem, tudo que sente é frescura. Gente, e é muito importante você, grávida, que está assistindo, não é frescura. Porque eu me culpei muito tempo, porque eu comecei a sentir dor 3 horas da manhã e só fui pra maternidade 9 horas da manhã, porque aquilo ficava na minha mente. Deve ser só uma dorzinha, deve ser só uma dorzinha. Então eu me culpei por aquilo. Eu falei, se eu tivesse ido pra maternidade de madrugada, quando eu sentia a dor, talvez eu poderia estar evitando tudo que o meu filho... E qual foi o motivo do parto? Não prematuro? teve... O que aconteceu? Eu tive um momento de estresse na empresa. E o meu corpo entendeu que tava na hora de pôr o bebê pra fora. Eu fiz todos os exames, não tive pressão, não tive nada. Foi o meu corpo que entendeu que tava na hora do neném nascer. Não teve uma causa. Por isso que eu tô falando. Se você sentiu alguma coisa, ou se você pesquise, né? Porque grávida, gente... Vamos se dizer, você sabe, recebe um diagnóstico de autismo, você vai pesquisar. Você recebe um diagnóstico de paralisia cerebral, você vai pesquisar. A nossa vida é uma faculdade. Se você vê um caso ali, pesquise sobre isso. Se você tá grávida, pesquise as possibilidades que pode ter numa gestação. Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Toda a diferença. E gravidez não é um bicho de 7 cabeças, como muitos dizem, mas é um momento muito delicado. Exatamente. Que a mulher passa, né? Um momento muito delicado e que precisa de atenção. E é importante estar ligado em todos os detalhes. No meu caso mesmo, quando foi a última gestação, eu já estava com um quadro assim que estava tendo que fazer acompanhamento de perto, porque eu já estava com redução da oxigenação do bem, né, do Benjamin. Então, já estava em alerta, acompanhando ali com o médico particular, doutor Cláudio Vendrúsculo. Um beijo, ama a sua vida. Meu Deus, é muito importante para mim e para minha família. Então, já estava acompanhando de perto. Então, o que aconteceu? Ele falou para mim um dia bem assim, guria, ele é gaúcho, quem é paciente dele vai saber que ele fala assim, guria, tu tem que falar com Deus para você sentir alguma coisa, porque o teu quadro era para tu estar sentindo alguma coisa, tu não sente nada. Então, assim, relacionado a essa parte, eu não sentia nada. Porém, eu era uma paciente cerclada e com pessário, né, no colo do útero, mas eu não sentia absolutamente nada. Gente, nada assim de diferente, né, de anormal. Sentia dor no corpo, porque era uma gestação gemelar, porque eu ficava muito deitada. Enfim, essas dores aí. Mas, assim, que indicasse um parto, eu não sentia nada. Então, eu falei para Deus aquele dia, eu falei, Deus, quando eu for a hora de eu ir... Se eu tiver que ir mesmo pro hospital, que eu já sabia que eles iam nascer prematuros, né? Me dá um sinal. Então, foi assim, uma semana. E eu falei isso, meu marido ouviu. Então, o que aconteceu? Eu senti uma leve gases. Qual é a grávida que não sente gases? Não tem, né, gente? Todas as grávidas sentem gases. Só que, assim, na hora que eu falei, nossa, eu tô com uns gases aqui diferentes. Na hora que eu falei isso, meu marido falou assim, vamos pro hospital. Esse é o sinal que você tinha pedido. Gente, e se fosse por mim, eu não teria ido. Mas como ele falou isso, nós fomos. Então, no meio do caminho, saindo ali de Sobradinho, né, DF, ali, indo pro plano piloto, gente, eu entrei em trabalho de parto. E aí, eu já fui gritando que vinha as contrações e eu tava com o colo fechado, costurado e com pessário. Então, assim, não tinha como sair. Se saísse, ia arrebentar tudo. Então, assim, aí vinha aquelas dores, gente. Quando chegou no hospital, quando foi colocar o caixa-toco, era um falso trabalho de parto. Ou seja, foi apenas um sinal para eu ir. Quando foram fazer o exame, viram, tem que tirar o bem agora, senão a gente vai perder ele. Então, teve que agir rápido. Então, assim, olha só, começou muito sutil. Sim. Então, muito importante, não vai nessa aqui, só
é só frescura, ou então é qualquer coisa. É melhor você ir lá se certificar que foi só qualquer Sim. coisa mesmo, uma coisa simples, do que você ficar aí levando isso pra frente e depois acontecer igual aconteceu comigo. Que perder os seus bebês, né? Igual eu perdi 4 bebês. Então, na primeira gestação, é importante dizer que eu nunca sentia nada também. E aí eu perdi um casal de gêmeos com mais ou menos 5 meses de gestação. Com parto induzido ainda por cima. Então, o que acontece? Eu nunca sentia nada. No dia que eu senti alguma coisa que eu fui no hospital, gente, eu tava toda dilatada. Então, assim, foi um simples detalhe. Eu também não tô falando aqui pra vocês ficarem doidas aí, as grávidas, Sim. enlouquecidas, desesperadas. Sim. Não. Mas, assim, procura ver direitinho, se certificar que tá tudo bem. Não Sim. tem problema você pecar pelo excesso, não tem problema. Inclusive, no dia 26 de setembro, eu tive uma consulta com meu obstetra, né? E o Rubens nasceu dia 3 de outubro. Fiz ecografia, fez todos os exames, mostrei pra ele no dia 26 de setembro. No dia 3 de outubro, o Rubens nasceu. Quando eu cheguei 9 horas, 3 horas da tarde, ele nasceu. Ponto. É. Então, assim, não é uma coisa, gente, pra vocês ficarem desesperadas, mas pra vocês prestarem atenção nos detalhes, que são muito importantes. Sim. E procurar o conhecimento mesmo, né, dessa questão aí. As minhas outras gestações, o Henry, aí vem aquele medo, né? Meu Deus, agora eu vou ter outro prematuro, eu vou passar tudo que eu passei. E sem contar no que a gente escuta, né, gente? Sim. Porque a gente escuta muita coisa de gente que não tem o que falar e fala besteira. Então, eu ficava naquele medo. A minha gestação foi super tranquila. 38 semanas e 5 dias. O Henry nasceu também de parto cesáreo. Porque eu não dilatei. Do Rubens, gente, eu dilatei em 3 horas, eu dilatei tudo. Do Henry, que era pra ser normal, não dilatei. Chegou nos 6 centímetros, acabou. Não porque dilatei cada mais nada. história é única. E na Marília também. Na Marília eu sofri um pouquinho. Com 32 semanas, comecei a dilatar e entrar em trabalho de parto. Só que conseguimos segurar até a 37 semanas, né? E aí ela nasceu. De parto cesáreo também, mas nasceu bem, graças a Deus. Hoje todos os 3 estão com saúde, estamos vivendo conforme a vontade de Deus e o que Ele tem pra nós vamos viver e vamos, como família, enfrentar, né? Tudo junto pelo Rubens. Eu falo para os pequenininhos, né? A Marília hoje, eles estavam lá brincando de manhã. Aí, ele não gosta muito de toque. Aí, ele empurra assim com a mão, né? Aí, ela chegou lá, mamãe, Bibinho, que ela chama Bibinho. Mamãe, Bibinho bateu mamãe, Bibinho bateu. Eu falei, filha, ele não bateu, ele é nosso príncipe. Ele só encostou em você, foi um carinho. Aí, ela foi lá e fez carinho nele. Então, hoje... a nossa vida mudou totalmente. E o Rubens é a alegria, os outros também são a alegria da nossa família. Eu não me vejo sem os meus filhos. Gente, eu tenho 28 anos, eu tenho 3 filhos. Eu falo, meu Deus, eu já vivi tanta coisa, eu tenho que nem 28 parece que tem 28 anos, né? Nem parece que tenho 28 É anos. novíssima, gente. E já vivi tantas experiências com o Rubens, né? Com o meu filho. Mas, graças a Deus, hoje ele tá bem. E aí eu escuto muitas assim, ai meu Deus, tadinho, porque ele é cadeirante. Uhum. E eu respondo, tadinho não. É. Graças a Deus ele tem saúde, E ele essa come questão, bem. E essa questão do tadinho, gente, isso é capacitismo. Ele come bem, ele tem uma família. Primeiro, ele tem uma família que luta pela causa dele. Que E tá ama ali, ele, né? que tá ali disposto a amar ele todos os dias. Exatamente. Então, pessoa com deficiente, gente, não é tadinho. Aproveita e deixa um recado para essas pessoas que falam essas coisas sem noção. Eu sempre falo, gente, se você não tem uma coisa que vá acrescentar na vida da pessoa, se você não tem uma solução para o problema, independente se ser uma pessoa especial, se ser uma pessoa com deficiência, ou se ser o seu amigo que trabalha do seu lado e não quer falar, tá no dia que ele não quer falar, hoje simplesmente ele não quer falar, ele não tá bem. Se você não tem nada para acrescentar na vida dele, se você não vai dar uma solução ao problema da pessoa, fica calado. Não perde nada em ficar calado. Não perde nada, você não perde. Se você falar besteira, você pode até, às vezes, assim, levar um soco. Porque tem horas, gente, que eu tenho vontade de dar um murro nas pessoas. Gente, é mãe atípica, Porque as pessoas falam tanta besteira. Um dia eu ouvi assim, ai, meu Deus, ele, mesmo sendo deficiente, você ama ele, né? Ué, eu vou deixar de amar? Eu falei, eu amo ele é meu filho.
Não tem como, gente. Então, E isso não diferencia em nada o que você sente por ele. Nada. Oh, meu Deus, é complicado. é muito complicado, gente. A gente passa, por isso que eu falo. Tem dia que a gente não, realmente, a gente enfrenta um leão. Olha, gente, a maior dificuldade. Eu tenho uma dificuldade que você olha assim, você pode falar, eu não acredito que você tem essa dificuldade. Tenho. Eu tenho dificuldade, sabe com o quê? Na hora que o meu filho vai subir no ônibus escolar. O ônibus precisa estar parado, certo? A escada, o elevador precisa descer para pegar ele e levantar. Os seres humanos ficam atrás do ônibus buzinando. Ah. Logo. Gente do céu, tem. Então, hoje em dia, você precisa ter muito amor e empatia pelas pessoas. Porque, sinceramente, o meu esposo não fala nada. Quando é meu esposo que vai, o povo buzina, o povo fala, nananana, ele não fala nada, gente. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu falo, compra um avião, passa por cima, faz o que você quiser. Porque é uma coisa muito sem lógica. Sibeli, pra você ter noção, já teve carro de polícia atrás do ônibus, fazendo barulho, dando a sirene pro ônibus andar. Ué. Então, gente, vamos E ter o que mais... aconteceu nesse caso? Me conta. Aí, o que aconteceu? Eu tenho uma amiga policial. Aí, eu falei para os policiais que estavam dentro do carro, eu falei, tem uma pessoa especial entrando dentro do ônibus. O senhor pode aguardar? Ah, mas é porque tem que... Eu falei, não tenho o que questionar. E eu tenho uma amiga policial e eu conversei esse assunto com ela. Ela me deu um número lá do general, da não sei das quantas lá, que eu nem lembro mais o nome dele. E falou, quando acontecer isso, você pega a placa do carro e você passa pra ele. Fala, olha, aconteceu isso. Porque eles têm que ser exemplo. Exatamente, gente. Não pode deixar passar. Tem que ser exemplo. Andréia é uma coisa muito... Meu marido fala, amor, você fica caçando briga. Amor, não vou num lugar como você mais, não. Mas não o que acontece? Eu que estou naquele momento, eu que tenho que Não, e alertar. se você, que é a mãe, não fizer isso, quem vai fazer? Eu tenho que alertar as pessoas. Sim. É um dia... E eu falo lá em alto e bom som. Tem hora que eu grito, gente, lá eu falo. É um direito dele pegar o ônibus pra ir pra escola. É um direito do meu filho. Entendeu? E a gente não pode se calar, gente. E é uma coisa que não precisava nem ser dita, né? Sim, não precisava, porque não tem como um cadeirante subir num ônibus voando. É, gente. Olha, eu fico muito chateada quando eu escuto esses relatos, sabe? Mas eles precisam ser ditos. Precisa, porque tem muito. Aí o que que acontece? Tem muitas mães que a primeira dificuldade que ela tivesse como essa, ela não ia mandar o filho dela pra escola. É. Ia manter em casa, pra não ter... Ia manter em casa. Eu já passei por muita coisa, Cibele, em relação à escola, né? Um dia eu vi de uma professora que eu era muito ingrata. Ah, você era muito ingrato. Que eu era muito ingrata, porque ela fazia de tudo pelo meu filho e ela não fazia. Porque ela queria colocar o meu filho numa escola especial e a escola especial, a própria professora da escola especial falou que o meu filho tinha toda a capacidade de estar numa escola regular. E ela me chamou de ingrata. Então, a gente enfrenta muitas coisas, mas... Não, e é importante falar sobre isso também. O meu filho também recebeu indicação pra ir pra escola especial. Gente, a gente não tá falando mal da escola especial, não é isso. Mas entendam bem. Uma coisa é você já ter conseguido o avanço Sim. de uma criança, no caso da André, que tem paralisia cerebral, que é autista, você já conseguiu o avanço dela estar numa escola ali inclusiva com outras crianças. E aí você já pensou, tira essa criança daqui e coloca numa que só é de crianças, né, especiais, né, como é chamada? Você já imaginou o tanto que essa criança que já estava se adaptada no outro meio vai perder? Então, querendo ou não, perde muito. Foi muito o que eu pensei. Eu tenho um pedido até hoje. Eu tenho os pedidos, né, que é de TGD e de escola especial, né? Isso. E eu não quis, gente, por causa disso. Porque ele consegue, se eu tiro ele de lá, ele vai perder tudo que ele já conquistou, ele vai regredir. Ele vai regredir. E como eu também sou uma mãe... Como é? Eu esqueci o nome, gente. Deu branco. Atípica, empreendedora. A outra. Mãe. Barraqueira, não. Barraqueira. Barraqueira, não. Eu sou também, gente. O meu filho recebeu alguns atendimentos, a gente tem essa parte. Como eu tenho outros filhos que não são atípicos, eu ensino a eles. Sim. Né? Olha, tem crianças de todo jeito. Sim. Tem uma criança que anda na cadeira de roda, igual o seu irmão, porque ele tem alguma coisa que
tira a possibilidade dele andar. Tem criança que não consegue comer sozinho. Tem criança que anda com uma sondinha porque ele tem aquela necessidade. Então, eu ensino os meus filhos que eles precisam respeitar as pessoas independente de quem seja e do que a pessoa esteja passando naquele momento. Gente, hoje em dia tem muito... Eu escuto, tem uma prima minha que fala, ai, tem um menino autista na minha escola e ele grita muito. E eu sentei com ela e conversei, você já é uma adolescente, entendeu? Você precisa saber por que ele tá gritando, o que tá acontecendo com ele, como eu posso ajudar. Essa é a verdadeira inclusão hoje. Nós precisamos orientar as outras pessoas que também precisam aprender a lidar, que não é assim. Um dia eu ouvi de uma monitora, gente, da escola. Ai, quando eu cheguei aqui na escola, a primeira coisa que eu ouvi foi que o seu filho é a criança mais difícil de lidar. Imagine para uma mãe ouvir isso, gente. Isso é uma pancada no peito. Mas eu não desisto. Eu falo, pode falar o que vocês quiser falar. Ele vai estudar aqui. Ele vai aprender, porque é um direito dele aprender. Por isso que eu bato na tecla. Essa professora desse ano, o nome dela é Isabela. Pensa na professora. Eu falo, gente, onde é mesmo que fala que tem uma professora top para poder replicar mais professora desse tipo? Porque tem, gente, profissionais e profissionais. Pode fazer o registro, tá? No Participa DF. Você Ótimo, pode deixar sabia. o registro lá do elogio para ela. Pois eu vou fazer. Que é a maneira, assim, mais efetiva, né? Que ela realmente vai receber esse elogio. Sim, ela é... Gente, uma professora exemplar, ela consegue... Sabe, Sibeli, ela pegou as plaquinhas de trânsito, furou, e ele passa a agulhinha com... Agulhinha não, né? Ela colocou um objetinho na ponta, porque ele não pode mexer com agulha, claro, gente, entendam. Mas ele consegue fazer a costurinha. Então, isso pra mim... Gente, isso é uma maravilha, entendeu? É uma maravilha. Enquanto uma professora em um ano tinha toda a vontade de tirar o meu filho dali, outra professora, eu oro a Deus, Senhor, abençoa as professoras, Pai, cuida delas, para elas darem o melhor para os nossos filhos. Sim. Porque realmente, gente, não é fácil. Eu entendo o lado das professoras, também não é fácil. Mas ter uma pessoa assim que vai ajudar o seu filho a desenvolver é muito bom, é muito gratificante. Sim, com certeza. E isso é maravilhoso, né? Sim. E rede pública, gente. Então, significa que é possível. Mesmo com todas as dificuldades que ela encontra, porque não é toda a escola que tem todo o material preparado para uma criança atípica. Deveria ter? Deveria. É lei? É lei. Mas, né, o papel é o papel. O dia a dia é o dia a dia. E ela encontra ali a melhor possibilidade de dar o melhor dela para o meu filho. Isso é muito gratificante. Andréia, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Infelizmente está acabando. Gente, mas eu queria que você deixasse um recadinho especial para essa câmera aqui, para as mães atípicas que estão pensando em ganhar dinheiro de alguma forma. O que você tem a dizer para essas mães que querem empreender? Então, primeiro, o diagnóstico não é o nosso fim. A gente consegue sim se levantar. E pense numa coisa que você goste muito. Hoje em dia, gente, tem muita coisa. Ah, eu gosto de fazer brigadeiro, eu gosto de fazer trufa. Ah, tem mães atípicas que pegam produtos, né? Camisetas, colares, joias, pega bolsinha mesmo, reloginho. Eu conheço um monte, eu tô conhecendo, né? Um monte de mãe atípica que tá se reinventando no meio de tudo isso. Ah, eu não consigo. Tem mãe atípica que virou. Como é que chama? Do Instagram? Ah, influencer digital. Elas vão lá, mostram o dia a dia delas, mostram, né, levando os filhos para terapia. E ali, gente, você vai conseguir tirar o foco só do autismo. Ah, eu vou viver o autismo, só o autismo. Não. Você tem a possibilidade de você ter o seu momento também. Esse ano, graças a Deus, eu consegui me inscrever na academia. Vou todos os dias? Não. Mas estou tentante. Porque você precisa entender que você precisa cuidar de você, você precisa fazer o que você gosta. Ah, eu sei fazer uma massagem, eu sei fazer unha, eu sei fazer sobrancelha, eu sei cortar um cabelo, eu sei fazer alguma coisa. Se esse for a sua possibilidade no momento, siga em frente. Ah, o que eu vou fazer?
Procura na internet, gente, tem muita coisa. Tem balas caramelizadas, tem bolo caseiro mesmo, um bolo de trigo, um bolo de chocolate. Eu não sei, mas pense em alguma coisa. Ah, eu vou faxinar. O que eu sei hoje é da faxina. O que eu sei hoje é passar roupa. Vai em frente, você consegue, vai dar certo e não desista. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não desista, porque depois do diagnóstico você vai conseguir. Muito obrigada, Andréa, Eu pela que sua agradeço. presença. Foi maravilhoso o nosso bate-papo profundo. Falamos sobre muitas coisas aqui, muitas informações importantes, né? Passamos aqui para Sim. muitas famílias. E é isso, muito obrigada. E que bolo delicioso, gente. Olha, eu só não comi tudo ainda porque eu estava falando também, né? Mas, gente, maravilhoso. É aquele tipo de bolo que você come e faz. Mas faz isso mesmo, viu? Então, gente, eu quero deixar também um recadinho para vocês. Não deixem, gente, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, porque quando você dá um like, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é bom, que ele é relevante. Então, aproveita e compartilha com o máximo de famílias que você puder. Deixa aqui também o seu comentário, porque eu vou adorar ler o seu comentário e interagir com você. E vamos juntos! Eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau, gente.